irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Jesus abençoe a todos aí do Face, glória a Deus. Eu sou a pastora Fabiana, acho que muitos de vocês aí já me conhecem aí do Face aí. Eu sou a pastora Fabiana aqui do Ministério IPEC de Vila São Luís, que é a filial lá do pastor Mota, glória a Deus. É filial da Igreja Pentecostal com Evangelho Completo, lá da Luz de Lemos, da Vila Anitta, pastor presidente Francisco Mota. E eu sou a pastora Fabiana, estou aqui em Vila São Luís, aqui pela graça do Senhor Jesus, trazendo aqui o recado de Deus, glória a Deus. E eu gostaria de trazer uma mensagem para você nessa noite. É uma mensagem rápida, não vai ser muito demorado não, mas eu acho que vai abençoar muito a sua vida, eu creio que vai abençoar a sua vida. E às vezes você está precisando dessa palavra, glória a Deus. Aqui a gente está aqui num lugar que não é igreja, né? Aqui você está vendo aqui um fundinho ali de bichinho aqui, porque é um cantinho da minha bebê, um cantinho aqui da casa aqui que nós escolhemos para poder estar ensinando a palavra de Deus a ela, glória a Deus. Criança gosta de coisinha bem colorido, bem, muito legal. E, irmão, eu gostaria de vir falar de um assunto muito sério. Qual é esse assunto? É sobre a importância da gente conhecer a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. É importante a gente saber, irmão, como que Deus fala conosco. Por quê? Porque hoje em dia nós temos visto muitas pessoas que às vezes ficam muito tempo esperando um milagre. Às vezes tem pessoas que estão muito tempo precisando da libertação do filho, de uma filha, do marido, e outra da esposa, e outra precisando de um emprego. Mas o que acontece? É importante a gente entender como que Deus age, como que Ele fala com a gente, para que a gente não venha ser enganado. Porque o que eu tenho visto hoje em dia é que tem muita gente sendo enganada, irmão. Nós estamos vivendo uma época, um século, que as pessoas têm sido enganadas. Infelizmente, a gente vê que é por falta do conhecimento da palavra. Lá no livro de Oséias está escrito assim: o meu povo, ele foi destruído porque faltou conhecimento. Então não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa é mal, nada disso. O Senhor Deus falou, tudo que Deus fez, Ele chamou de bom. Então, às vezes, a pessoa ela é uma ótima pessoa, você é uma pessoa que crê em Deus, só que às vezes você acaba crendo na coisa errada. Muitas das vezes, assim, a Bíblia nos orienta que a gente não devemos sair crendo em qualquer coisa, em qualquer palavra que as pessoas dizem. Hoje em dia, eu fico assim de boca aberta de ver, às vezes, que a pessoa chega perto da outra, olha, Deus mandou te dar um recado. Ele mandou dizer isso, isso, isso e isso. E às vezes a pessoa acredita. Irmão, você não pegou a Bíblia, você não viu se aquela mensagem está na Bíblia. A pessoa nem usou a Bíblia para falar com você. E Deus, Ele só fala com a gente através da palavra dEle. Então, infelizmente, as pessoas acreditam assim no que as pessoas falam avulso e leva aquilo ali a sério, toma aquilo ali para a vida delas e às vezes acaba tomando a decisão errada. Às vezes chega uma pessoa perto de você, Deus mandou falar para você isso, isso e isso. Aí Ele está te dando uma orientação para você tomar um caminho completamente ao contrário do caminho de Deus. E às vezes aquilo ali não é Deus que está falando com você. E por falta do conhecimento, você toma posse daquilo ali e você acaba andando contra a mão de Deus. É aonde a pessoa vai esperando aquilo ali acontecer e nunca acontece. Então é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Nós temos aqui na Bíblia um caso de um lugar aonde o apóstolo Paulo foi pregar. E eu fiquei maravilhada com aquilo ali. Por quê? Porque o povo daquela cidade, o apóstolo Paulo estava pregando e eles abriam a Bíblia. Eles queriam saber aonde que estava escrito aquilo ali na Bíblia. Se estava na Bíblia, aonde que estava. Eles queriam comparar o que o Paulo falava com o que estava escrito na Bíblia. E eu acho isso aí muito legal.
Até lá na igreja eu aconselho o pessoal, irmão, se vocês não entenderam alguma coisa, ou às vezes a gente que é pregador, a gente fala às vezes algumas palavras que está na Bíblia, mas às vezes a gente vai falando assim e não vai lá. Então eu falo para o pessoal, irmão, se vocês quiserem me perguntar onde que está escrito isso, irmão, me explica aí onde que está escrito isso aí na Bíblia. Eu não acho isso uma ofensa, nada disso, não. Eu acho muito legal. Eu acho legal que a pessoa tenha interesse de saber o que ela está, se aquilo que ela está ouvindo realmente está vindo de Deus. Porque, irmão, é uma palavra que aquilo ali pode mudar a sua vida. Ela pode ou transformar a sua vida para o bem, ou se você receber um conselho errado, você pode se perder. Nós temos casos aqui na Bíblia de homens e pessoas que se perderam porque eles desviaram do conselho certo e foram para o conselho errado. Nós temos aí até o caso do Teudas, né? Que é um homem lá que começou a ensinar o povo errado, ele corrompeu lá cerca de uns 400 homens e se perdeu ele, todo aquele povo que foi pelo conselho errado. Entendeu? Tem muita gente que nós estamos vendo, dá até dó, a pessoa está perdida. Precisa da libertação do filho, precisa de uma porta de emprego, precisa de uma transformação, mas ela está perdida porque ela não sabe. Uma hora ela ouve uma coisa, outra hora ela ouve outra, ela não sabe, ela não tem direção, está sem direção. Então, quer dizer que enquanto você ouvir qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa que você ouve, você vai ficar desbaratinado, você não vai saber para onde você vai. Vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, põe uma coisa no seu coração. Você quer ser feliz? Eu quero, irmão. Você quer uma mudança? Eu quero. Você quer ver a sua família toda liberta, convertida? Irmão, claro. Poxa, é o que eu mais quero. Começa a levar a sério, ouvir mesmo a palavra de Deus. Começa a tudo que... Olha, eu só acredito no que está escrito na Bíblia. Se Deus falou comigo pela palavra de Deus, está escrito na Bíblia, eu acredito. Mas se não for o que Deus estiver falando comigo, não está se batendo certinho com as escrituras, então eu estou fora disso. Porque senão você pode ser enganado. A Bíblia diz que lá no Apocalipse está escrito que Satanás é o enganador das nações. Se você não tiver alicerçado firme na palavra de Deus, você acredita em qualquer coisa que a pessoa fala, você vai sendo enganado. Aí o tempo vai passando, você não se converte, sua família não se converte, nada acontece. Porque Deus só age pela palavra dele. E ele diz, sem mim, nada podes fazer. Vamos ver um conselho aqui que Deus está dando? A própria Bíblia nos orienta isso. Que não é para você crer em qualquer coisa que as pessoas vêm dizer. Existe falsos profetas, existe falsos mestres. Tudo isso está escrito na Bíblia. O Senhor Jesus nos orientou sobre isso. Para a gente ter cuidado, cautelar, analisar direitinho se aquilo ali, se aquela mensagem vem de Deus, se aquilo é Deus mesmo que está falando na sua vida. E se for de Deus, vai funcionar, vai dar tudo certo. Mas quando não é de Deus, irmão, você perde tempo. Fica rolando, entendeu? Tudo que a pessoa... Irmão, eu analiso tudo com a palavra. Tudo meu eu analiso a palavra. É um louvor, eu analiso a palavra. Às vezes até minha neném, ela, mamãe, posso ver um desenho? Eu sempre procuro ver o que aquele desenho está ensinando. Se tem palavra, poxa, glória a Deus, está edificando. Mas se não tem palavra, uma coisa muito bonita, muito fofa, mas faltou a palavra. Entendeu? Tudo meu eu observo se tem a palavra de Deus. Porque o que funciona, irmão, é a palavra de Deus. E o que Deus fala é o que está escrito na Bíblia. Entendeu? Se eu te der uma opinião da minha mente, aquilo ali não vai funcionar. Poxa, olha, Deus mandou dizer que você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Entendeu? Nós temos que crer nas promessas de Deus, que vai acontecer coisas boas e maravilhosas na sua vida? Vai sim, porque é uma promessa de Deus. O Evangelho é boas novas de salvação. Toda palavra que você ouvir aqui, você vai ver só promessas boas.
que verdadeiramente o Senhor já tomou suas doenças, suas enfermidades, suas dores, que pelas feridas dele você já foi sarado. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Você é mais do que vencedor, o Senhor é seu pastor e nada te falta. Você vai ver promessas maravilhosas aqui. Mas o que vai funcionar mesmo é você tomar posse do que está escrito aqui. Glória a Deus, nós precisamos analisar qual o tipo de alimento que nós recebemos. Nós precisamos analisar se aquilo ali que você está recebendo, o conselho que você está recebendo, se aquilo ali está realmente vindo de Deus, se realmente está vindo do Espírito Santo ou não. Porque se aquele conselho, se essa palavra que você recebe não está vindo de Deus, não é a palavra de Deus, não está vindo pelo Espírito Santo, irmão, infelizmente, eu vou falar um negócio para você, nunca vai haver uma libertação, nunca vai haver uma transformação na sua vida, porque Jesus, ele foi bem claro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única coisa que vai funcionar para mudar toda a tua história, libertar toda a tua família, a sua história mudar mesmo de verdade, você ser liberto, a família ser liberta, é a palavra de Deus, irmão. Agora, se não houver a palavra, se não é a palavra de Deus, irmão, a palavra é a única coisa que liberta. Entendeu? A única coisa que liberta é realmente a palavra de Deus. Agora, se não for isso, irmão, não vai. O Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E às vezes, o diabo tem estratégia. Ele sabe que você é uma pessoa que se rendeu a Jesus. Você se entregou aí sua vida a Jesus. Você crê em Jesus. Então, o que ele faz? Ele fazia você crer nas coisas dele, ele não consegue mais. Então, ele vai tomar uma estratégia de fazer você crer, você crer errado. Ele vai arrumar um modo de você crer em uma coisa, uma palavra, uma promessa que não é de Deus, que é para você ficar esperando aquilo ali, seu tempo vai passando e as coisas não acontecem. Glória a Deus, ele vai dar um jeitinho de enganar você, qualquer coisa na tua mente você tá recebendo é de Deus, e não é. Glória a Deus, vamos ver aqui na Bíblia o conselho que Deus está nos dando lá no livro da primeira epístola de João. Olha o que Jesus está falando aqui. E se você for pelo conselho de Deus, irmão, não é hoje em dia, até naquela época dos discípulos, eles já tinham cuidado com esse negócio de falsos ensinamentos, de coisa que era fora da palavra. O próprio Jesus ensinou isso a eles naquela época. O próprio Jesus ensinou seus discípulos a ter cuidado com as coisas que ele ouvia que não era o recado de Deus. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui na primeira epístola de João, lá no capítulo 4, primeira epístola de João. Você pode dar uma olhadinha aí na tua casa aí. Lá no versículo 1. Olha o que está escrito aí, ó. O dom do discernimento. Glória a Deus. É o que está escrito aí de primeira epístola de João, versículo 1. Ele está falando aqui, ó. Amados, não creiais em todo o espírito. Ele está falando assim, meus amados, não creia em todos os espíritos. O que é isso? Tudo que vem você aceita. Ó, Deus mandou te falar isso e isso. Ah, mandou? Ah, meu Deus, vai acontecer. Entendeu? Não é para você crer em todo o espírito. Às vezes a pessoa vem até você falando em língua, com a Bíblia embaixo do braço. Ai, Deus mandou te dizer isso e aquilo, e você vai e acredita naquilo ali. Mas às vezes aquilo ali não é de Deus, irmão. Às vezes aquele recado ali não tem, é contramão o que Deus quer para sua vida. Aí você vai e cai naquilo ali. Por quê? Porque existe espíritos do erro. A própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia diz isso. Isso é muito bom. Eu já pensei em fazer isso já. Mas vamos orar a Deus para ver se Deus permitir, uma hora dessa qualquer a gente faz isso. Seria muito bom se houvesse assim um tempo, não sei, assim que nem eu transmito assim os cultos, para a gente transmitir assim como um estudo bíblico, sabe? A gente fazer um estudo profundo da palavra e o povo em casa, você que assiste a gente, poder interagir.
Assim, você poder fazer sua pergunta dentro da palavra, a gente poder responder, fazer um estudo muito profundo da palavra, para o pessoal entender melhor as coisas de Deus. Quanto mais você conhecer a verdade, menos chance você tem de ser enganado. Então, nem todo espírito é o Espírito Santo, irmão. Entendeu? E às vezes você acredita naquilo. Não, mas e eu ouvi o fulano lá falando em língua, eu vi lá e falei, irmão, nem todos que estão em Israel são israelitas. A gente tem que entender isso. E os sinais, qual é o maior sinal que você sabe que uma pessoa é de Deus? Não é ela falar em língua. Mas por que não, irmão? Falar em língua não é um dom do Espírito Santo? É um dom do Espírito Santo. É uma língua santa dos anjos. É realmente. Só que o diabo, que ele é o enganador, pai da mentira, ele imita falar em língua. O diabo, ele imita falar em língua. Às vezes você tá lá, aí chega lá, não, porque Deus mandou te dizer isso, isso, isso. Não é Deus. O diabo estava usando aquela pessoa ali e você não percebeu. Entendeu? Ele imita. O Satanás, ele consegue imitar, falar em língua. Então, como é que eu sei, então, irmão? Como é que eu vou saber se aquela pessoa ali é de Deus? Você vai saber que ela é de Deus por outros sinais que acompanham aquela pessoa. Além dela falar em língua, uma pessoa que ela anda com Deus, ela tem autoridade para expulsar os demônios. Quando ela fala com os demônios atendem. Ela tem autoridade lá para curar os enfermos. E além disso, você conhece os frutos, você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. É um sinal que Jesus falou. Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Não pode uma árvore boa dar fruto mau. E nem uma árvore má dar fruto bom. O que é isso? Você conhece que aquela pessoa é de Deus pelas atitudes dela. Ela é uma pessoa que ama todo mundo, ela se dá bem com todo mundo, ela não odeia ninguém. Ela não discute, ela é uma pessoa mansa e humilde. Se ela tomar um tapa na cara, ela oferece o outro lado. Isso, por esses sinais, você está vendo que ela é uma pessoa de Deus. Ela é uma pessoa que obedece a palavra de Deus, ela tem temor de Deus. Aí você está vendo pelas atitudes dela, não, essa pessoa é de Deus. Ela obedece a palavra. Entendeu? Agora, por falar em língua, isso aí você não deve se guiar por isso aí, porque infelizmente hoje em dia tem pessoas que acabou de falar em língua e está espraguejando o outro, está xingando o cachorro. Você vê que o que está dentro daquela pessoa não é o Espírito Santo, irmão. Você acha que o Espírito Santo fazia uma coisa dessa? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê isso. A pessoa acabou de falar em língua, sai dali espraguejando. Ah, aquele dali não presta, não vale nada. Mas, gente, não estava falando língua de agora. Então, é uma coisa muito séria. A gente conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Entendeu? Pelas atitudes, o que a pessoa fala, o que a pessoa faz, você está vendo se ela é parecida com Jesus ou não. Entendeu? E a palavra de Deus, irmão. A pessoa, quando ela é de Deus, ela vive a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, o Senhor falou na palavra dele: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Então, ele está falando: não creiais em todo o espírito. Você é uma pessoa que, às vezes, você crê em tudo que fala para você, foi Deus que falou, você acredita. Você não procura ver na Bíblia se isso é verdade, se não é verdade. Você não procura, não, Deus fala, Deus mandou dizer que é isso que você vai fazer na sua vida, ou essa função, mas você não procura orar, saber de Deus, Deus, é isso que o Senhor quer que eu vá mesmo para a direita? Foi o Senhor mesmo que mandou ir para a direita? Entendeu? Confirma lá pela sua palavra. Entendeu? Funciona desse jeito, irmão. Tudo que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, todas as promessas, tudo está escrito na palavra dele. Glória a Deus, Deus não faz nada sem a palavra dele, irmão. Põe isso no seu coração. Às vezes vem uma pessoa pregar para você, a pessoa nem usa a Bíblia. Ela não fala um versículo da Bíblia. Não, porque Deus mandou dizer isso, isso, mas Deus não age sem a palavra dele. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus é verbo. Jesus é palavra de Deus. Então, Deus não age sem o Filho. Por isso que ele falou: ninguém vem a mim senão, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Jesus é a palavra. Ninguém vai a Deus senão pela palavra. Então, todo milagre, toda cura, toda libertação que Deus faz, ele usa a própria palavra dele. Ele usa a própria palavra dele para libertar, por isso ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes você está num lugar, você está ouvindo, a pessoa vem pregar para você, vem te ensinar, mas ela não usa a Bíblia, não tem um versículo. Irmão, sem Jesus, que é verbo, Jesus é palavra, sem Jesus, ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer, está lá no livro de João. Você vai ficar rodando, perdendo tempo. Entendeu? Então, se você acha, você vê, poxa, irmão, isso está acontecendo comigo mesmo. Eu estou anos aí, estou ouvindo, mas se o que você está ouvindo não é a palavra, irmão, você tem que passar a ouvir a palavra. Não estou falando de religião. Jesus não é uma religião. Jesus é vivo. Eu estou falando de palavra, Jesus é palavra. Não estou falando de religião, nem de denominação, não estou falando nada disso. Estou falando que você precisa vir para a palavra de Deus para ele começar a mudar a sua vida. Só assim é que o negócio vai andar mesmo. Entendeu? Então ele está falando aqui, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de quê? Provai se os espíritos são de Deus. Ele está falando aqui, pode pegar aí qualquer Bíblia que você pegar, primeira epístola de João, 4, versículo 1. Ele está falando, não creiais em todo o espírito, mas provai se aquele espírito é realmente espírito de Deus. E às vezes você está ouvindo coisa que não é de Deus, você quer que a sua vida muda. Como que vai mudar? Irmão, só vai mudar se for Deus que está falando. Se não for, eu posso estar sendo usada por Deus para te ajudar. Talvez você está perguntando isso a Deus. Deus, eu estou indo na igreja, eu estou ouvindo sua palavra, eu estou orando, estou jejuando, estou subindo um monte, estou descendo um monte. Por que minha vida não muda? Por que as coisas não dão certo para mim? Irmão, experimentai para ver se realmente aquele espírito é de Deus. Olha o que ele está falando aí. Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Irmão, naquela época de Paulo, de João, de Pedro, ele está falando, porque já muitos profetas têm se levantado. Naquela época já estava se levantando, imagina agora, irmão. A gente está no final dos tempos. Entendeu? Se você não acordar, não procurar conhecer a palavra, realmente conhecer, entender o que Jesus está falando pela palavra, o diabo prega para você e você não sabe o que é o diabo. Entendeu? Você vai ouvindo o diabo. Você imagina só uma pessoa ouvindo o diabo pensando que é Deus. O diabo só vai te dar conselho para derrota. Ele só vai te jogar num lugar para você se dar mal mesmo. É onde você vai falar, meu Deus, eu estou ouvindo o Senhor e nada muda, mas é Ele mesmo que você está ouvindo. Você tem que saber, mas experimentar e existir para ver se realmente é Deus. Senão, se você estiver ouvindo a pessoa errada, se o diabo estiver usando a boca de alguém, você está ouvindo aquele conselho ali, irmão, você está ouvindo a pessoa errada. Ele sempre vai te jogar num lugar para te destruir. Que o diabo ele só veio para roubar, matar e destruir. Glória a Deus. Vamos repetir esse versículo? Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Glória a Deus. Então, irmão, a gente precisa tomar esse cuidado. Temos que fazer igual Paulo. Igual aquela cidade lá que Paulo foi pregar. Foi Deus que mandou dizer. Aonde que está escrito isso? Em tal lugar assim, assim, assim. Entendeu? Precisa conhecer. Às vezes a pessoa que está pregando para você, olha, Deus mandou te dizer isso, te dá um recado enorme. Aí às vezes você vai perguntar a ela, onde que está escrito isso? Ou você vai pedir um versículo da Bíblia, a pessoa não sabe.
Ela não consegue pregar um versículo da Bíblia para você, só sem a Bíblia. Irmão, tá errado isso. Tá vendo que o que essa pessoa está passando para você não é Jesus. Jesus é verbo, é palavra. Se não for palavra, não é Jesus que essa pessoa está te passando. E se não é Jesus, irmão, você pode estar escutando um conselho do inimigo achando que é Deus. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus, vamos dar um pulinho também lá no livro de Mateus. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus, o diabo, a Bíblia diz que ele se disfarça como um anjo de luz, irmão. Às vezes você fala assim, mas tudo é o diabo, irmão, mas é quem então? O diabo que é o nosso adversário, luta para você não vencer. Glória a Deus, a própria Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz. E aí ele vem de mansinho e vai enganando. Por isso que a gente não podemos acreditar em tudo que nós ouvimos. Aí você sai na rua, olha, Deus mandou te dizer isso. Diz, minha irmã, mas que garantia que você tem que isso é verdade? Aí você toma posse daquilo ali, aquilo ali não é verdade. Vai fazer você andar contra a mão de Deus. Então, aqui no livro de Mateus, irmão, eu aprendi uma coisa com Deus. Eu aprendi uma coisa com Deus. Eu só acredito naquilo que está escrito. Entendeu? Não adianta você chegar perto de mim, olha, Deus mandou te dizer isso. Irmão, entra no ouvido e sai pelo outro. Eu não seguro esse tipo de mensagem, não. Eu seguro a mensagem que está sendo pregada, que o meu pastor lá está sendo usado pelo Espírito Santo para pregar. Mesmo assim, eu convivi muito. Hoje em dia eu estou aqui em Vila São Luís, então eu vou lá uma vez por mês tomar a Santa Ceia, porque lá os dias de culto, lá é o mesmo, mas eu ouço as palavras do meu pastor aqui pelo Facebook. Mas eu, quando estava lá, como entrei lá depois entrei, comecei a ouvir a palavra, me tornei obreira, eu convivi muito perto do pastor, conheço ele assim bem, e eu orava a Deus, eu pedia a Deus, eu era curiosa para saber se realmente ele era de Deus, eu ficava observando essas coisas, eu ficava observando a atitude dele. Talvez ele nem saiba disso, mas quantas vezes ele estava lá pregando, fazendo não sei o que, eu ficava só de longe na cadeira olhando ele. Eu observava as atitudes. Eu ficava pesquisando, examinando para ver se ele era de Deus mesmo. E eu orava a Deus, falava, Deus, me mostra se esse homem é de Deus, é do Senhor mesmo. Eu orava a Deus, pedindo a Deus. E eu tive lá, junto com ele lá, como obreira, aquela coisa toda. E quando eu era obreira, eu cansei de ver ele expulsar demônio. Cansei de ver. E muitas das vezes eu vi ele expulsando demônio. Já vi pessoas sendo curadas assim, na minha frente. Pessoas até que não andava, tá, começou a andar. Entendeu? Já vi muitas pessoas sendo curadas. Diabo atacando a pessoa, ele foi usado por Deus, ele na hora ali curou. E quantas pessoas libertas? Eu mesmo fui liberta das drogas, fui liberta da bebida, através do evangelho que ele me pregou. Então, foi uma caminhada, eu observava o que ele pregava, eu sempre quis acompanhar para ver se era aquilo ali mesmo que estava escrito. E a pregação sempre se bateu certinho com a Bíblia. Entendeu? E aquilo ali começou a surgir um resultado na minha vida. Eu ouvia, prestava atenção, colocava em prática e aquilo ali começou a surgir um resultado, até que Jesus fez uma enorme obra aí na minha vida. Mas eu procurei saber se aquilo ali era de Deus ou não. A gente precisa saber isso, irmão. O Senhor deixa sinais. Ele disse, esses sinais acompanharão os que crerem. E o meu nome expulsarão os demônios, falaram novas línguas, curarão os enfermos. É preciso você observar essas coisas, irmão. Isso, o que está acontecendo? Como que aquela pessoa que prega para você, como é que ela está vivendo? Aquele que acende a luz é o primeiro a ser iluminado. A vida da pessoa tem que estar certinha, entendeu? Tem que estar tudo certinho, para poder você ver que Deus está operando através daquela pessoa e na vida daquela pessoa. Entendeu? E outra coisa que você pode identificar com o Evangelho. Jesus, irmão, ele não manda mal notícia para ninguém. Olha, Deus mandou te dizer que cuidado, hein?
Pode um aí da tua família morrer, porque o Bernardino desviou, cura. Deus não faz isso, irmão. Entendeu? Deus é aquele que veio trazer, a palavra evangelho é boas novas de salvação. Entendeu? Então a gente precisa analisar o que Deus está falando. Aqui no livro lá no livro de Mateus, lá no livro de Mateus 7, pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, Mateus 7, lá no versículo 15. Olha o que Jesus falou para os discípulos dele. Está escrito assim: cuidado com os falsos ensinadores. Irmão, você vai ver muito versículo da Bíblia, Jesus, os discípulos ensinando você a ter cuidado com o ensinamento errado. Entendeu? Tem que ter muito cuidado. Ele está falando ali, ó. Acautelai-vos. Acautelai-vos é assim, cuidado. Toma cuidado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ele está falando, cuidado com os falsos profetas. O que é um profeta? Pode ser um profeta ou uma profetisa. É um mensageiro ou uma mensageira de Deus. Aquela pessoa que está sendo usada para trazer uma mensagem de Deus para você. Cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas podem trazer uma falsa mensagem para você, dizendo que é Deus e não é Deus que está falando. Entendeu? O diabo pode usar a boca daquela pessoa para se passar. Até a Bíblia diz isso, que o diabo ele anda ao vosso derredor rugindo como leão. O que é isso, irmão? Rugindo como leão. A Bíblia fala sobre o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Como assim rugindo como leão? Ele finge ser Jesus, irmão. É coisa séria. Ele finge. Ele finge que é Deus que está falando com você. Não é. Entendeu? Por isso que ele está falando. Cuidado, cautelai-vos dos falsos profetas. Falso profeta pode trazer uma mensagem errada para você. Você fica acreditando naquilo ali. Porque é um modo do diabo te atrasar. O diabo, ele é sujo. Um modo de desviar você do caminho de Deus. Às vezes Deus quer que você vá para a esquerda. Ele vai lá e usa lá um falso profeta. Deus manda te dizer que é para você ir para a direita. A benção está ali na direita. E não está, estava lá na esquerda. Você está entendendo? Você estava no caminho certo. O diabo foi lá e tirou você. Não, não é isso não. Deus mandou te dizer que é isso e isso que você tem que fazer. E você não experimenta os espíritos, você não sabe, não analisa a palavra, você acredita. Aí quer dizer, o que acontece? O diabo consegue tirar você do caminho certo. Então ele está falando, cuidado, os falsos profetas traz a mensagem que não é de Deus. E você acredita naquilo ali, o milagre não acontece. Você fica esperando uma coisa que não vai acontecer. Vamos deixar aí no Mateus rapidinho, vamos lá para o livro de Ezequiel. Olha o que está escrito lá no livro de Ezequiel. Irmão, é uma coisa muito séria. Essa mensagem que eu estou falando para você é uma mensagem muito séria. Porque isso pode estar acontecendo na sua vida. Aí, talvez você está ouvindo a mensagem errada. Tempão. Por isso que o negócio não acontece. Entendeu? A hora que você vir para a palavra, não, agora eu vou colar com Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Quem está certo, afinal de contas, irmão? Não é o homem que está certo. O que está certo é a palavra de Deus, irmão. É a palavra? É. Então está certo. É a palavra, então eu concordo com a palavra. Enquanto você concordar com a palavra, você está muito bem. Mas quando você começar a discordar da palavra, para acreditar em outras coisas, aí, irmão, trava tudo. Trava tudo. Aqui no Ezequiel 13, deixa eu ver, O que ele disse lá? Acautelai, cuidado com os falsos profetas. Profeta ou profetiza é uma mensageira de Deus. Mensageiro, falso profeta, a falsa profetisa, acaba trazendo uma falsa mensagem e você fica esperando aquilo acontecer e não acontece. Está lá no Ezequiel 13. Olha Ezequiel 13. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam. E dize aos que só profetizam de seu coração: ouve a palavra do Senhor. Olha o conselho que ele está dando. Fala para esses profetas para eles parar
de profetizar o que eles acham da cabeça dele e ouvir a palavra do Senhor. Entendeu? É isso, irmão. A gente não pode estar indo pelo conselho, o pessoal está dando pela cabeça o que eles acham. É muito fácil fazer isso. Eu podia chegar perto de você, olhar para você, tá com problema lá com seu marido. Aí, sei lá, eu acho que você deveria tratar o seu marido, sei lá. Na minha mente eu acho alguma coisa. Então, ó, Deus mandou te dizer que você tem que tratar seu marido melhor. Hein? Você tem que fazer isso. Mas, irmão, está escrito isso na Bíblia? Não. É um conselho da palavra? Não. Então não vai funcionar na sua vida. O que funciona é a palavra de Deus. Não é uma coisa assim que vem da cabeça da pessoa. O Senhor está falando ali, fala com esses profetas que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor, para de profetizar aquilo que não é verdade, aquilo que eu não falei, e passa a ouvir a palavra do Senhor. E como que eu ouço a palavra do Senhor? É pela pregação, irmão. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É assim que Deus fala com a gente. Glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. Assim diz o Senhor Jeová. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e o que nada viram. Ai dos profetas loucos. Eles profetizam, eles seguem seu próprio espírito. Entendeu? Do nada, ele, ó. Deus mandou dizer isso e isso para você. Entendeu? E você, tadinho, você já está esperando. Ai, meu Deus. Você já está esperando um milagre, já está precisando, com fome. Entendeu? Por isso que é importante você se alimentar espiritualmente, mano. A pessoa com fome, ela come qualquer coisa. Você não ouve a palavra, então você fica espiritualmente frágil. Você está precisando de um milagre, alguma coisa. Então você não tem a palavra, qualquer coisa que fala para você, você aceita. Entendeu? Deus mandou você jogar ali da ponte ali, que ele está lá embaixo te esperando. Você, puf, morre. Entendeu? Porque você vai com qualquer coisa. Ele está falando aqui, ó. Assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito que nada viram. E os teus profetas, ó Israel, são como raposa no deserto. Não subiste as brechas, nem reparaste o muro para a casa de Israel, para estarem firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação que mentirosa. Ele está falando aqui. Eles estão vendo vaidade e adivinhação mentirosa. Quem é o pai da mentira? É só você parar para pensar quem é o pai da mentira. Lá no livro de João está escrito que o diabo é o pai da mentira. Está falando lá, o diabo é o pai da mentira. Ele está falando aqui, ó. Viram vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando eu, o Senhor, não os enviou. Quer dizer, era mentira, irmão. Quer dizer que a pessoa que vai receber naquela mentira, você nunca cresce. Você não sai do lugar, sua família não se converte, nada muda. Entendeu? Porque você está indo pela cabeça, você está indo pelo caminho errado. Glória a Deus, para pensar direitinho nisso, irmão. Isso é muito sério. Se você parar na sua casa, senta direitinho, senta com a Bíblia aqui, bota nessa palavra e vai meditando nisso que você vai ver só. Se Jesus não vai falar mais com você. De repente, essa é a resposta. Você estava querendo saber de Deus por que as coisas não estavam dando. Às vezes eu posso estar sendo usada por Deus para te enviar a palavra aí, que é a luz para clarear você, filho, para você sair daí. A luz é para clarear você, para você sair, enxergar, para você sair da situação errada. Entendeu? Então ele está falando aqui, ó. Eles viram vaidade e adivinhação mentirosa. Os que disse o Senhor disse, quando eu, o Senhor, não os enviou. É aquela pessoa que fala assim, ó, o Senhor mandou te dizer isso, Deus está mandando te dizer isso. Ele está falando aqui, ó, os que dizem, o Senhor disse, mas eu não os enviei. E aí? Ali não tem nada a ver com Deus, foi nada Deus que mandou, Deus não enviou nada para você. Aí o que acontece, ó?
e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. O próprio Deus está falando assim, eles fazem adivinhação mentirosa, dizem que eu disse, só que eu não enviei, ainda faz o pessoal ficar esperando o cumprimento da palavra. Olha, Deus mandou te dizer que vai te dar um carro, hein? Bom carro. Ainda esse ano você vai estar com a chave. Irmão, Deus não quer te dar só um carro, Ele quer te dar tudo. Tudo que é para te fazer feliz, Ele quer te dar. Mas Ele vai te dar dentro da palavra. É pela palavra dEle, entendeu? Não é conversa assim, essas coisas vindo de qualquer maneira assim, não. É pela palavra, é você ouvindo a palavra de Deus. Até porque para você ter um carro, para você ter a sua família liberta, para você ter tudo que você sonha, Deus, ele precisa de uma coisa sua. Põe isso no seu coração. Às vezes você pensa que o seu milagre depende só de Deus. Não, depende de você também. Deus também depende de você para operar na sua vida. O que Deus precisa? A sua fé. Ele precisa da sua fé. Só que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Se você nunca ouve a palavra, você não ouve a palavra, você não tem aquela fé. Ai, irmão, mas eu creio em Deus, sim. Não é aquela fé que Deus precisa. Não é? Às vezes você acha que você tem fé. Ah, não, eu tenho. Mas a fé que é para Deus operar o milagre, ela só vem pelo ouvir. Entendeu? Está lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus quer te dar tudo que você quer. Mas Ele vai te dar pela palavra. Porque é ouvindo a palavra que vai criar aquela fé para você receber aquele milagre. Agora, se você não ouve a palavra, Deus mandou te dizer que vai te dar isso. Mas se não for pela palavra dele, irmão, tem alguma coisa errada. O Senhor Jesus disse, sem mim, nada podes fazer. Ele vai te dar, mas pela palavra. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivesse visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor disse, sendo que eu tal não falei. Irmão, Ezequiel 13, versículo 7. Leia aí que você vai ver isso aí. Porventura não tivesse visão de vaidade, não falaste o quê? Adivinhação mentirosa. Os que diz, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Que não teve nada a ver com Deus. Não foi ele que disse, era uma mentira. Aí, meu irmão, até quando você vai ficar acreditando na mentira? Entendeu? Até quando você vai viver de mentira, e esperando as coisas acontecer, esperando, nada acontece. Irmão, vem para a verdade. É a única coisa que pode mudar a sua vida e a vida da sua família. É a verdade. O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar o seu marido, a verdade vai libertar a sua esposa, a verdade vai te tirar vai tirar essa enfermidade do teu corpo. A verdade vai abrir as portas de emprego, a verdade vai mudar tudo. Agora, mentira, entendeu? Ele está falando aqui, vede a adivinhação mentirosa. Quando diz, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, como tendes falado vaidade, visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinhação mentirosa. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão. Glória a Deus, põe isso no seu coração. Para vencer, só com Jesus. E Jesus é a palavra. Glória a Deus, é só com Jesus que você vence. Lá, vamos voltar lá no Mateus para ver o que Jesus falou. Ele está dizendo assim, acautelai, Mateus 7, no versículo 15. Acautelai-vos, pois, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como o quê? Como ovelha,
Você tá pensando que ele vai vir mostrando, ó, não sou de... Não, eles vêm vestidos como... Mas vem cá, como que eles vêm vestidos como ovelha? Será que é a roupa? Não, não é só a roupa. A roupa, a aparência também. Mas não é só a roupa, é o jeito. Às vezes a pessoa vem tudo com a Bíblia embaixo do braço e fala em língua. E aquela coisa toda, você tá crente que aquilo ali é de Deus. Não, ele vem vestido como ovelha. Como assim? Ele vem se fazendo... se passar como uma pessoa de Deus. Vem falando mansinho, entendeu? Vem falando aquelas palavras bonitas. Trata você de um jeito que você olha para ela, poxa, essa pessoa é de Deus mesmo. E não é. Aquilo ali é por fora, por dentro é outra coisa. Por isso que o Senhor Jesus, ele ensinou a gente não julgar pelas aparências. Porque às vezes aquela pessoa que tem aquela aparência santarrona, aquela pessoa que você olha assim, não, você é muito santo, muito... E às vezes não tem nada a ver com santo. Às vezes aquela pessoa mais simples, mais humilde, espontânea, brinca, aquela coisa toda, você não dá nada pelaquela pessoa. Mas Jesus está ali dentro. Entendeu? Jesus ensinou a gente não julgar pelas aparências. Então ele está dizendo aqui, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Isso já acontecia na época de Jesus, irmão. Lá quando Jesus veio, que ele andava lá nas sinagogas, nas igrejas, o pessoal lá era tudo muito religioso. Os fariseus, mestres da lei, escribas, eles eram saduceus, eles eram homens muito bem estudados da Bíblia, culto, falavam muito bem, tinha muita educação, muito estudo. E era tudo muito bem, tudo vestidinho, que tinha aquelas roupas, tudo. Os sacerdotes, era tudo muito bem. Se você olhasse assim, era uma aparência de santidade dentro da igreja. Era uma coisa muito séria. Até ouro, prata, eles botavam no altar. Você imagina só, irmão. Você olhava assim, poxa, que temor que eles têm. Olha, tudo muito santo. Só que dentro deles, eles não tinham nada a ver com Jesus. Eles não tinham nada a ver, era só aparência. Era só aparência. Tanto é que o Senhor Jesus até falou para ele, ó, vós são sós como a sepultura. Jesus comparou isso com a sepultura. Por fora você é calhada, muito bonita, mas por dentro são só ossos secos. Que a sepultura tem cada uma linda do lado de fora. Só manda botar. Ih, tem umas que põe piso, põe mais não sei o quê. Muito bonita. Mas se abrir lá dentro, só tem osso. Entendeu? Não tem. Então Jesus comparou eles com isso. Eles são como uma sepultura calhada. Por fora eles são muito bonitos, mas por dentro, tudo osso podre. Então, por fora eles eram aquela santidade, mas por dentro eles odiavam. E eles, entendeu? É cheio de ódio, cheio de rancor. Então, tem pessoas que às vezes você lida com pessoas, a pessoa está te ensinando todo muito bem aquela aparência de santidade, mas odeia todo mundo, xinga todo mundo, é preconceito, não tem nada a ver com Jesus. E a conversão, irmão, a verdadeira conversão, ela vem do coração. O trabalho que Jesus faz é no coração da pessoa, de dentro para fora. Entendeu? Quando chega a mostrar a santidade assim por lá de fora, Deus já trabalhou muito lá dentro. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, porém, acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente eles são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis, por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinheiro ou figos de abrolho, dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. A pessoa é de Deus, irmão, ela vai fazer sempre o bem. Ela está sempre querendo o bem de alguém, ela está sempre querendo ajudar, ela está sempre querendo dar uma boa palavra, ela está sempre procurando fazer o bem. Essa pessoa é de Deus. Agora, e toda árvore má produz mau fruto. Entendeu? Às vezes a pessoa está e fala em língua
e pega, fala e prega para você aquela coisa toda, mas daqui 5 minutos você olha, a pessoa está espraguejando os outros, está xingando não ajuda ninguém, entendeu? O mendigo pode morrer lá na porta dela, que ela não faz nada, não dá nem um pão para a pessoa. Você está vendo que o que está dentro dela não é coisa boa. Entendeu? A gente precisa acordar, irmão, prestar atenção na palavra que Deus está ensinando. É isso que vai mudar a história. E ele está falando assim, ó. E toda árvore mal, e não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Glória a Deus. A árvore má, você conhece logo, ela até finge que é boazinha, de bondade, mas logo ela sempre faz alguma coisa que você viu, ou fala que você vê que não tem nada a ver com Deus. Glória a Deus. Ele estava falando lá, vamos ver se vocês lembram que a gente estava falando aqui da primeira epístola de João 4:1, que ele falou assim, experimentai os espíritos e vede, para você ver se aquele espírito realmente é de Deus. Ué, irmão, mas existe um espírito que não é de Deus? Claro que sim. Existe esse espírito enganador. Às vezes tem hora que a pessoa chega perto de você e ela prega para você, irmão. Às vezes, vamos botar um exemplo assim, você tá com o teu filho preso nas drogas. E você tá com o marido, sei lá, você e seu marido desentendeu. Tá brigado. Seus filhos tá nas drogas. Então você vai para um lugar, sei lá, para uma igreja, um lugar assim, ou na rua, e chega uma pessoa perto de você, olha, Deus mandou te dizer que esse sofrimento seu vai acabar. Você está passando uma luta em casa. Deus manda dizer que esse sofrimento seu vai acabar. O teu filho vai ser liberto das drogas. Você, ai meu Deus, Jesus, é Deus que está falando comigo. Como é que ela sabia que meus filhos estavam na droga? Ou ele. E outra coisa, você e seu marido vai se entender. Ai meu Deus, é Deus mesmo. Jesus, muito obrigada, glória a Deus, irmão. Presta bem atenção. Jesus falou assim, ninguém de modo nenhum vos engane. O diabo, o demônio, primeiro que ele conhece a nossa vida todinha, porque a Bíblia diz que ele anda em derredor. Ele anda em seu derredor. O que é derredor? Vamos supor que você seja essa caneta. Vamos botar que você seja a caneta. O diabo anda assim, ó, em seu redor. Ele anda em derredor procurando alguém para que possa tragar. O diabo conhece a sua vida. Ele sabe tudo. Se ele entrou lá no céu, quando ele foi afligir o Jó, ele entrou lá no céu. Então, o que acontece? O diabo conhece a sua vida. E aquilo ali que está atacando o seu marido, o seu filho, que jogou lá os seus filhos nas drogas e que fez você se desentender com o seu marido, foi um demônio. É espiritual. Mas tudo é demônio, irmão. Não seria Deus. Deus não ia fazer você se desentender com o seu marido, nem jogar o seu filho na droga. Porque ela deu um espírito. E aquele espírito lá, que está usando lá o seu marido, o seu filho, é amigo. É amigo daquele que veio falar para você isso. Se não for o mesmo que usou ele lá e veio aqui te contar isso. Entendeu? Eles sabem, irmão. Eles são unidos. Entendeu? É uma terça parte dos anjos do céu foi lançado na terra. E eles viraram tudo demônio. Tem demônio para tudo quanto é lado. Então o demônio, ele sabe. Aquele mesmo demônio que está usando seu marido, que está usando seu filho, é ele mesmo sabe que é ele que está usando. Então ele sabe da sua vida. Isso não tem nada a ver com Deus. Então nós temos aqui um caso de uma menina, que eu vou te mostrar aqui na Bíblia, que essa menina, ela tinha um espírito de adivinhação. Irmão, existe isso? Existe. Por isso que eu estou falando para você. O Senhor orientou a gente a experimentar o espírito e ver se aquele espírito é realmente Deus que está falando. O Senhor orientou isso. Ver se é Deus mesmo que está falando. Então ele falou, experimentai os espíritos. Porque existe o espírito de adivinhação na Bíblia. Existe o espírito de adivinhação. Existe o espírito do erro. Tudo isso está escrito aqui na Bíblia. O que é isso? É um espírito de demônio. Que ele, se você deixar, ele vai usar uma pessoa para te ensinar tudo errado.
É o espírito do erro. Ele vai ensinar você a fazer tudo o contrário da Bíblia. Entendeu? E você vai indo, vai aprendendo aquilo ali, o errado, e você vai ficando. Cada vez que você aprende errado, você vai ficando mais distante do certo. Aí as coisas não. Deus não tem como operar na sua vida, você no caminho errado. É um espírito do erro. Entendeu? O diabo sabe que jogar você lá fora no mundo, ele não consegue mais. Então ele vai induzir você ao erro. Você achar que você está andando com Deus e não está. Você achar que está ouvindo Deus e não está, entendeu? Ele vai tentar levar você para esse lado. Já que ele está vendo que você não vai mais para o lado dele, não tem como ele ir pro seu, você não tem mais como partir para o lado dele, mas você não quer mais saber dele, então ele vai induzir você a errar. Ele vai induzir você a acreditar que é Deus que está agindo, que é Deus que está falando, não é. Glória a Deus, a gente precisa acordar e vir realmente para a palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Atos. Glória a Deus. Irmão, essa palavra vai te ajudar muito. É uma decisão sua. Olha, eu não aceito mais a mentira na minha vida. Eu não quero mais viver de mentira. Porque às vezes você é uma pessoa que você pode estar anos e anos esperando promessa, esperando acontecer um negócio, e às vezes não aconteceu até hoje. Às vezes você mesmo deve falar, meu Deus, depois que eu estou vendo uma vida de ilusão, eu oro, o negócio não acontece. Mas, irmão, preste bem atenção. A resposta não demora tantos anos assim, não, irmão. Deus quer te abençoar. Tem alguma coisa errada. Você tem que observar se o que você está recebendo realmente é de Deus. Glória a Deus. Então, lá no livro de Atos 16, a gente vai ver aqui uma história de uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. E aquela menina ali, ela até, lá no Atos 16, está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, o apóstolo Paulo falando, aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Aquela jovem tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela fala: esses homens aí são servos de Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Irmão, ela não estava falando a mentira, ela estava falando a verdade. Eles realmente eram servos do Deus Altíssimo. Só que aquilo ali era um demônio. Não era o Espírito Santo. Ele estava falando que ela estava falando realmente era verdade. E às vezes você vê, a pessoa fala certinho a sua vida todinha. Não, porque você está com isso, aquelas dívidas que você está lá para pagar. Deus manda dizer a você que você vai conseguir pagar. Irmão, mas às vezes, não que você não vai, você vai conseguir pagar. Mas às vezes aquilo ali é um espírito que está falando com você, você não entende. Olha, tem aqui isso assim, aquele caso seu na justiça, que não sei o que, a pessoa fala a tua vida todinha, você, ai meu Deus, é Jesus. Só pode ser Deus, como é que ia saber da minha vida os detalhes? Como é que vai saber o que eu fiz dentro de casa? O que eu fiz hoje para comer? Entendeu? Aqui ela estava falando, era verdade, eles eram servos do Deus Altíssimo, mas era um demônio, não era o Espírito Santo que estava falando. Então ele disse assim, ó, o que ela fazia? Ela adivinhava e dava lucro aos senhores, que o pessoal ganhava dinheiro com ela. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, aqui o diabo usava ela para ganhar dinheiro, mas tem situações que o diabo vai usando para atrasar a sua bênção, atrasar o seu casamento, atrapalhar a libertação dos seus filhos, entendeu? Vai só usando um, usando o outro para tirar você da presença de Deus. Então, o que ele fez? E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, teve uma hora que Paulo perdeu a paciência, e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora, sabe o que aconteceu? O Espírito saiu. Paulo teve uma hora que ele não aguentou mais. Sai dela. Em nome de Jesus. Aquele Espírito, pulou para fora e o demônio saiu.
Sabe o que aconteceu quando o demônio saiu? Ela parou de adivinhar. Ela não conseguia mais adivinhar a vida de ninguém, porque o demônio que usava ela saiu do corpo dela. E os senhores, o pessoal que ganhava dinheiro com ela, ficaram aborrecidos com Paulo. Por quê? Porque ela não adivinhando mais, acabou o lucro deles. Foi o que ele fez? E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça a presença dos magistrados. Eles mandaram prender o Paulo e o Silas, porque acabou com o lucro deles. Porque ela começou, aquele demônio saiu, ela parou de adivinhar. Então, irmão, a gente precisa entender que Deus, ele fala comigo, com você, hoje em dia. O modo que Jesus usa para falar com a gente é a palavra de Deus. Deus só fala pela palavra. Está lá no livro de Hebreus 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Que às vezes as pessoas confundem as coisas. Não, irmão, mas poxa, mas Deus sempre falou lá pelos profetas. Irmão, antigamente, Deus usava outros métodos. A palavra de Deus vinha ao profeta. Por que a palavra de Deus vinha só ao profeta? A palavra de Deus, ela não estava manifestada ainda na terra. Quem é a palavra? Jesus. No Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Então, o verbo não estava assim espalhado igual está hoje, não. A palavra vinha só ao profeta. Era o mensageiro de Deus, que trazia a mensagem do povo. O Espírito Santo de Deus também não estava sobre a terra. Ele vinha lá sobre o profeta profetizava, depois o Espírito não permanecia, porque a própria palavra diz que o Senhor Jesus falou, eu devo ir para o Pai para que Ele vos mande o Consolador. Foi onde Jesus subiu e o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos lá em Pentecoste. Está lá no Atos 2, se eu não me falha a memória. Foi ali que o Espírito Santo veio passar a morar em nós. Então, quer dizer que antigamente não tinha isso. Então, o que aconteceu? Antigamente, por não ter o Espírito Santo na terra, por não ter a palavra de Deus manifestada, como hoje em dia tem, Deus usava lá os profetas, usava métodos para falar com o profeta, sonhos, revelações, usava, eu não sei se é urim ou tumim, negócio assim, um negocinho que eles usavam lá, tipo uma bússolazinha, que eles usavam lá para saber a resposta de Deus. Ele usava essas coisas antigamente. Hoje em dia, Deus só fala comigo, com você, pela palavra dele, irmão. Hoje em dia é diferente. Irmão, você tem como você provar isso aí? É onde a gente vai ler lá no Hebreus 1. Irmão, o que eu estou pregando para você aqui, você pode pegar em qualquer Bíblia. Qualquer Bíblia. Vai anotando aí os versículos aí e vai lá que você vai ver que está escrito. Não é coisa da minha cabeça, de qualquer maneira, não. É coisa que está escrito. Lá no Hebreus 1, está escrito assim, ó. Havendo Deus, Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, o que é antigamente? Uma coisa lá atrás. Antigamente, falado muitas vezes, falado e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como assim? Antigamente, Deus falava pelos profetas de muitas maneiras, por revelação, sonho, visão, entendeu? Antigamente, irmão, tá bem claro aí, livro de Hebreus 1, antigamente. Então, e hoje, como é que ele fala com a gente? Tá aqui, ó. A nós, ele tá falando, a nós,